Nessas últimas lições, nós estivemos estudando acerca de alguns aspectos proféticos que apontam para o cenário mundial, onde impérios se levantaram, reinos se levantaram, e de uma forma especial, a última lição nos apresentou acerca de um poder que surgiu procurando destruir a lei de Deus. De forma muito especial, o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a guarda e a santificação do dia do sábado, conforme Deus deu à humanidade ainda lá na criação. E este tem sido um ponto de bastante conflito, desde que isto foi implantado no meio da cristandade e chega mesmo até os nossos dias. Quando nós olhamos o mundo cristão, dito cristão, nós percebemos que na sua grande maioria, na quase totalidade, as denominações cristãs, ditas cristãs, elas adoram ou observam, o domingo como dia de guarda, ou ensinam que o domingo deve ser respeitado como dia de guarda. Mas apesar disso tudo, será que o domingo de fato ganhou esta relevância? O que a palavra de Deus nos apresenta em relação ao dia de guarda, ao dia de santificação? Nós já estudamos lições ainda um pouco mais antes, mencionando que o sábado, tanto no período do Antigo Testamento como também do Novo Testamento, permanece sendo o dia de guarda. Na lição que nós vamos considerar hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre outras bases, ou mais bases bíblicas, teológicas, que reforçam a questão do sábado como o dia de descanso, o dia de repouso dado por Deus. E a partir das reflexões propostas por essa lição, nós também vamos entender alguns simbolismos espirituais relacionados ao sábado. Bom, tudo isso nós vamos então ver no decorrer, no desenvolvimento da lição que temos e que estaremos estudando. O título desta lição é Entrando no Repouso de Deus. Em Ezequiel capítulo 20, verso 12, lemos: E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mais à frente na lição nós retomaremos este verso e vamos extrair dele mais lições. O texto da inspiração nos diz: Deus deu o sábado ao mundo não somente como um sinal de que Ele é nosso Criador, mas também nosso santificador. O poder que criou todas as coisas é o mesmo poder que recria a alma à semelhança divina. Deus, Ele nos criou, e Deus, Ele nos resgatou e Ele agora nos transforma também. E o sábado, ele é um sinal de reconhecimento da nossa parte, tanto reconhecendo Deus como nosso Criador, como também o nosso Salvador, nosso Santificador, aquele que nos resgata. Nós vamos ver ao longo da lição o quão especial é o sábado para o povo de Deus, mesmo nesses dias em que estamos vivendo. Vamos ao primeiro tópico, o sinal do novo concerto. Irmão Tiago, por quanto tempo Deus pretendia que sua aliança durasse? E no caso, a que concerto os textos bíblicos se referem? Então nós vemos aqui que o sábado, o texto de Êxodo fala que o concerto deveria ser perpétuo, né? Então, eterno. Deus nunca teve a intenção de que isso fosse quebrado, né? Uhum. Mas o que acontece então? Houve uma ruptura, né? Uhum. E agora Deus se faz necessário novamente renovar os votos com o seu povo, né? E certo. É o que nós vemos em Hebreus aqui, né? Porém as minhas leis no seu coração e as escreverei. Porque no primeiro concerto a lei estava lá escrita, mas estava em tábuas, mas não estava onde? No coração. Não estava no coração. E agora Deus se fez necessário fazer um novo concerto. Dessa vez, olha, eu quero que seja por amor. Que realmente vocês
o sábado seja uma alegria para você. Então acho que essa é a essência do novo concerto, né? Exato. Então, os sábados, sendo parte dos mandamentos de Deus, são implantados por esse novo concerto dentro do nosso coração, né? Nós tivemos em lições, eu creio que ainda foi no trimestre anterior, onde foi bastante abordado a questão do antigo concerto, novo concerto. E se você quer aprender mais sobre essa questão dos concertos, você pode retomar, né? Localizar na nossa playlist aqui do canal Lição Interativa, onde nós estudamos com mais detalhes sobre essa questão dos concertos. De toda forma, já frisado ou mencionado pelo irmão Tiago, a questão de ser implantado dentro do coração, o que inclui o sábado, é algo que está relacionado ao novo concerto, ao concerto que Cristo deu ao seu povo dentro da nova aliança, né? Sim. Agora, pergunta B. Do que Deus descansou durante a semana da criação e o que o ato de descansar tem a ver com o novo concerto? Então aqui, vamos lá. Então, será que Deus cansa, Luzilei? Será que o ato dele dizer assim, ó, haja luz, haja árvore, isso cansou ele? Não, Deus, isso não cansou Deus. Deus não se cansa, né? Exato. E aí fala assim, então, do que Deus descansou? Eu fiquei observando assim que até Deus ele queria um dia em que ele não tivesse que pensar nas suas responsabilidades como Deus. Ele é um dia que ele agora ia contemplar tudo aquilo que ele havia criado. Então agora chegou ao sétimo dia, Deus para e fala, nossa, mas que bonito que ficou esse jardim, que bonita que ficou essa terra. E ele tira esse momento agora para contemplar. E agora ele traz essa narrativa também para o ser humano, para que o homem também tirasse um dia da sua semana para que ele tivesse uma realidade totalmente diferente da que ele tem, né? E eu creio que o novo concerto, ele trata essa realidade 100%. Ele diz o seguinte, olha, 6 dias o homem deve trabalhar e no 7º dia, o que o homem faz agora? Descansa. Descansa. Então, assim como Deus deu o exemplo lá atrás de que ele estava cansado, não, mas esse descanso foi um descanso diferenciado, não era um descanso físico, mas era um momento de você agora mudar a sua narrativa. Assim como ele se preocupou 6 dias em criar cada coisa no seu mínimo detalhe, no 7º dia agora era um dia diferenciado. Também ele aplica para o homem também. 6 dias você trabalha e no 7º dia agora então é um dia de descanso. E nós vamos falar na sequência, que é um dia que você vai fazer coisas totalmente diferentes. Eu vejo assim, não sei para você, Luzeli, mas para mim o sábado é um dia de alegria. É um dia que você tira todo o peso da semana e muda o cenário, né? Inclusive, olha só, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, que nós estávamos discutindo a questão da importância do jejum. E aí nós levantamos a questão, mas por que as pessoas jejuam no sábado e não na semana? Não, pode ou não pode jejuar na semana? Qualquer dia. Qualquer dia. Mas por que no sábado é melhor do que na semana? E aí, para mim, sabe, no meu conceito, porque no sábado, quando você jejua, você não tem aquela preocupação da semana. Simplesmente é um dia mais leve. E aí você tem um jejum, realmente uma consagração maior com Deus. Diferente da semana, que muitas vezes você pode estar jejuando, mas aquela agitação, muitas vezes você não consegue ter aquela consagração que tão necessária a com mente Deus. ainda está ligada com as coisas do cotidiano, né? Exato. As coisas comuns da vida. Então, Daí o jejum acaba sendo apenas uma abstenção alimentar e não atingindo o seu objetivo espiritual. Exato. Eu só coloquei como um exemplo, mas para dar essa diferença que realmente o sábado proporciona para nós. Muito bem. Então aí nós vemos esta questão. É até curioso, né, o fato de Deus descansar. Deus é Deus, o descanso está mais relacionado para ele, né, uma mudança do sentido ou do curso das atividades que ele estava realizando durante aquela semana, do que de uma necessidade de repor a sua condição física, repor ali as suas energias, né? Como acontece conosco. Apesar de que é uma ênfase que tenho procurado trazer ao longo de todas essas lições que foi tratado o assunto do sábado, a questão de que não devemos nos esquecer que o mandamento ele não nos pede apenas o repouso, mas também pede a santificação. Porque como guardador do sábado,
Muitas pessoas têm guardado o sábado, mas e como santificadores desse dia? Então, existe esse lado espiritual que não podemos perder de vista, né? Sim. Não é só um dia de recarregar a bateria, não. Muitos têm o sábado como um dia de recarregar a bateria. Não, é um dia em que, além de recarregar a bateria, a gente está em conexão com Deus. Enfim, é um dia diferente. Exato. E a lição vai explorar mais sobre isso à frente. Vamos à pergunta C. Como o repouso físico ilustra o descanso no sentido espiritual? Eu achei que interessante, Luzeli, porque o texto de Hebreus fala que aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Uhum. Então, realmente, é o que nós estávamos falando anteriormente. Deus, ele parou agora para ter um dia diferente, um dia que ele foi contemplar as suas obras que havia criado, um dia que ele foi passar com a nova família que foi Adão e Eva, ali passar as orientações. Talvez naquele dia ele contou a história do universo para o casal que não conhecia, explicou a origem do mal, por que existe Satanás, e foi um dia totalmente diferente. E essa deve ser a realidade também do sábado para nós, né? O sábado ele tem que ser um dia de um repouso espiritual e, como consequência, também vai ser um repouso físico, né? Sim. Até o final do verso de Ezequiel 20:12 faz menção desta questão do reconhecimento do Senhor como aquele que nos santifica, né? Então, quando o verso pontua ali que também lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Existe esse reconhecimento quando nós separamos o sábado. E é isso que torna também o sábado especial, né? Não é um dia qualquer onde cesso as minhas atividades. Deus disse, Deus determinou. E quando eu obedeço a Deus, eu reconheço a sua autoridade sobre a minha vida. Quando uma pessoa ela é cidadã de um país, ela respeita as leis daquele país em reconhecimento do governo que está sobre aquele país. Quando uma pessoa não concorda com um determinado governo, o que ele faz? Ele começa a viver aquilo que é chamado de rebelião. Enfim, existiram até movimentos no século passado que foram movimentos que eram pacifistas, mas também de rebeldia, onde por alguma determinação do governo, então as pessoas elas não faziam para manifestar a sua contrariedade. E eram coisas assim que não envolviam grandes problemáticas para o cotidiano da nação, né? Não é movimento exatamente de pegarem armas e fazer baderna, não. Mas eram movimentos que simplesmente queremos manifestar que somos contrários a esse governo. Não vamos fazer, então, não vamos respeitar tal lei que foi estabelecida. E pronto. Ou seja, pela desobediência se manifestava a rebeldia. Ao passo que pela obediência nós manifestamos a nossa submissão. O sábado é isso. Observamos o sábado. O que estamos manifestando? Estamos manifestando que estamos reconhecendo aquele que é o Senhor do sábado como nosso Deus, que opera em nós a nossa santificação. É um dia especial, é um dia maravilhoso que traz sobre si copiosas bênçãos sobre aqueles então que obedecem esse mandamento. Pergunta D. Quando uma pessoa nasce de novo, que tipo de obras cessa em sua vida? Aqui, Luzeli, eu separei 2 tipos de obras. Não sei, quando você estava estudando esse ponto, o que você concluiu. Okay. Mas aqui a primeira parte, Gálatas fala que as obras da carne cessam, né? Que aí vamos dar algum exemplo. Impureza, ira, dissensões, bebedeira, glutonaria e outras coisas. Então, essas obras, quando você nasce de novo, elas cessam. Mas não é só essa, as obras também é o seguinte: antes de você nascer de novo, você não conhecia do sábado. Então muitas vezes você trabalhava os 6 dias da semana e trabalhava o sábado também. Mas quando você nasce de novo, as obras do sábado também, cotidianas, cessam também. Então são 2 tipos de obra que cessam quando você nasce de novo para o reino de Cristo. Então existem aquelas obras que realmente são carnais,
e que são carnais no sentido de que são pecaminosas. Então essas o poder de Deus remove da nossa vida. Agora existem aquelas obras que são comuns do dia a dia. É o trabalho, é o estudo, é o lavar o carro, limpar a casa, fazer a comida, enfim, as atividades comuns, que não é pecado, são necessárias à nossa subsistência. No entanto, o sábado como um dia especial, essas atividades comuns do dia a dia, elas cessam. Deixam de fazer, né? E são preenchidas por outras, né? Não vamos pensar igual a pessoa que fala assim, somos vegetarianos, né? E geralmente nos argumentam, e já devem ter te argumentado, você não come carne, então come o quê? Como se ficasse então um vazio no prato ali, o espaço da carne que agora não tem, agora você só come arroz e feijão, uma rodelinha de tomate, pronto. E tem aquela lacuna no prato. Não, quantas coisas mais preenchem, né? Que são saborosas e deliciosas. Com o sábado é a mesma coisa. Às vezes tínhamos um ritmo de vida cheio, sobrecarregado, agora tem um dia que é separado, e agora não passamos em ociosidade, mas é preenchido com algo melhor, mais saboroso, mais nutritivo. Enfim, a lição vai explorar sobre isso, a lição da próxima semana vai continuar explorando sobre esse assunto, de toda forma que nós vemos então. O sábado também dentro do novo concerto, o sábado sendo algo que está em validade ainda nos nossos dias. Não é algo que ficou, não é algo que estava lá no antigo concerto, que pertencia apenas ao povo de Israel, enfim, ficou no passado. Não. O sábado ainda é uma realidade para o povo de Deus no presente. Que o Senhor nos ajude a entender este ensinamento e que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor deixou como preceito ao seu povo. Amém?